Vira Papo de agora com Clóvis de Barros, um dos grandes nomes que veio a brilhantar o nosso grande evento. Professor, obrigado pela vinda ao nosso evento, pelo nosso papo, que certamente irá inspirar, continuar essa ideia do nosso evento, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a potência humana, que é um dos itens, um dos elementos que você tão bem fala para nós durante a sua apresentação, professor. Olha, lá pelo começo do século XVII, o tal do Isaac Newton disse que a vida era energia. Exatamente no mesmo momento, um dos maiores sábios da história da humanidade, chamado Spinoza, holandês, chamou essa energia de potência de agir. E aí, qual é a ideia? É a própria vida. A gente se dá conta da potência quando ela está no pico de cima e no pico de baixo. Na euforia extrema e na depressão extrema, a gente percebe a potência. Na abundância e na falta. Agora, no meio do caminho, dá a impressão que ela meio que desaparece. No entanto, estamos o tempo inteiro lutando para manter a potência em alta, para não deixar ela cair. Até porque, se ela chegar no zero, é porque a vida acabou. É melhor que ela continue positiva. Aí a gente vai vivendo e o mundo vai aparecendo na nossa frente, meio que como um fliperama, assim. E alguns mundos, quando encontram o nosso corpo, eles potencializam, fazem subir a potência. A gente não tem outro remédio senão chamá-los mundo do bem, né? Mundo bom, porque nos afastou da morte. E aí tem também, infelizmente, aqueles mundos que quando encontram o nosso corpo, eles decompõem, deterioram, apequenam. Esse é o mundo do mal. E o homem, ele tem uma vantagem em relação a plantas, animais, etc. Todo mundo se esforça, né, para manter a potência em alta, mas o homem tem a inteligência. E com a inteligência, não só ele pode mapear aquilo que ele acha que vai aumentar a sua potência e com isso forçar o encontro, como ele pode também diagnosticar aquilo que é pequena e fugir mesmo. E o que é mais legal é que não só ele pode mapear, como ele pode se aproveitar dos antepassados, da sabedoria, coisa que os animais e as plantas não podem. A gente não precisa fazer um monte de coisas para ver que resultado dá, porque outros já fizeram e já aconselham evitar, ou então aconselham ao contrário, ir atrás. Então a gente pode se servir de uma sabedoria, somos devedores dos nossos antepassados e com isso a gente não começa do zero. Eis aí o nosso grande diferencial competitivo para manter a potência em alta, que é a ambição de todos nós. Viu só? Um evento como esse, né, que tem como proposta inspirar as pessoas, tem mais de 700 pessoas do Brasil inteiro aqui, né? E você é justamente um dos grandes humanos que consegue fazer isso pelo o conteúdo todo que você desenvolve. Qual a importância disso dentro do ambiente corporativo, professor? A importância é máxima, né? Eu costumo dizer, eu não vim aqui para aumentar o lucro do seu patrão. Eu não vim aqui para alargar o market share. Eu vim aqui para ver se você, depois da palestra, consegue viver um tiquinho melhor. Porque isso é muito mais importante do que o resto. E, claro, na hora que você diz para as pessoas que elas não podem aceitar muito fácil a tristeza, porque a tristeza nada mais é do que a queda da potência, na hora que você diz que elas não podem patrocinar para elas uma vida de tristeza crônica. Elas não podem aceitar que happy hour ou hora feliz seja só na sexta-feira. Na hora que você diz isso, e eu digo em tom de marretada mesmo, né? Assim, mesmo que você relute a me ouvir, eu vou como uma britadeira. Por quê? Porque ninguém precisa continuar onde está. Ninguém. Se as pessoas que dizem que te amam te obrigam a permanecer 40 horas por semana num ambiente apequenador, entristecedor, humilhante, que apequena a tua potência, pergunte-se se te amam mesmo.
né? Então você tem uma chance de usar a liberdade que é a tua para construir um cenário de vida que te seja potencializador e mais provavelmente alegrador. Mais potência, uma vida um tiquinho melhor, estamos esbarrando lá na tal felicidade que tanto se fala e que você tem um conteúdo extraordinário também nessa. Os humanos estão conseguindo chegar a desvendar a tal felicidade, professor? Acho que desde que o homem pensa para viver, ele pensa sobre isso. E eu não sei se hoje pensamos melhor do que já um dia pensamos sobre isso. Eu acho que se você esquecer 3 ou 4 pessoas particularmente talentosas para o pensamento e você sair aí na rua, você verá que as coisas que são ditas sobre felicidade costumam ser, às vezes, bem simplórias, né? bem toscas. E muitas vezes a vinculação da felicidade com essa ou aquela aquisição, posse, ganho material, viagem de férias, uma nova casa, etc., mostram bem assim uma certa ingenuidade a respeito da vida. Eu acredito piamente que a felicidade é mesmo um atributo da vida, portanto só pode estar onde a vida está, isto é, no nosso caso aqui, nessa entrevista. E ela se caracteriza por esses raros momentos que você gostaria que não acabassem tão cedo. Que é o meu caso neste momento. E a recíproca é verdadeira, a gente só precisa tomar cuidado com a agenda que nos oprime, nos escraviza, mas existem alguns momentos da vida que você não se conforma que tenham que acabar. Eu teria milhões de exemplos para dar, felizmente, mas toda vez que o Darín trabalha num filme, eu não me conformo que o filme acabe, né? Eu me lembro de alguns professores que eu tive que eu não me conformava que a aula tinha acabado. Eu me lembro de algumas conversas de bar que eu falei, fica mais um pouco, amanhã é domingo. Eu me lembro também de um aluno que me disse assim, depois de 4 horas de aula, meio-dia, ele falou, o senhor vai repetir essa aula à noite em alguma sala? Falei, vou. Posso vir assistir de novo? Falei, pode. Aí ele virou e falou, se incomoda se eu trouxer a minha mãe? Aquele rapaz, ele me ensinou um negócio precioso. A felicidade não é só um instante de alegria que você queira repetir sozinho, mas ela é compartilhada, em especial com as pessoas que amamos. A felicidade é para ser vivida junto. Fica fácil perceber que às vezes é mais legal a comemoração de uma vitória do que aquilo que você conseguiu propriamente. O compartilhamento é um ingrediente fundamental para uma vida feliz. E para haver compartilhamento você tem que se incomodar com as pessoas, considerar as pessoas, entender que as pessoas são que nem você, iguais a você, e portanto tem uma série aí de dificuldades para poder encarar o compartilhamento como ele deve acontecer. Mas o menino virou e ele queria muito mostrar a aula para a mãe dele. E ele queria muito que a mãe dele desfrutasse da aula como ele desfrutou. E ali eu entendi que nós tínhamos todos os ingredientes para uma aula feliz. Mãe, você precisa assistir esse vídeo. Professor, para encerrar, já que esse evento é sobre inspiração, gostaria de fazer um convite. Por gentileza, feche os olhos. O que a sua intuição quiser compartilhar com os nossos humanos da APCF, por gentileza, é o seu momento. Queria compartilhar, ainda mantendo os olhos fechados, que o tempo que temos para viver do nascimento à cova, ele não é muito extenso e por isso ele não precisa ser também pequeno.
é possível perfeitamente fazer da vida alguma coisa menos temerosa, menos medrosa, menos na retranca, menos acanhada. É perfeitamente possível fazer da vida uma oportunidade de desabrochar a própria natureza, indo atrás do que de melhor você consegue fazer, explorando o que de melhor você faz e sem medo de buscar o máximo de intensidade em todas as performances. Não há por que se deixar escravizar pelo olhar medíocre de quase todo mundo. Não há por que ir atrás daqueles que se juntam em bandos para se proteger. Não há por que torcer para que o outro vá mal, para que você, porque o outro é ainda pior, consiga se safar do primeiro facão que vier degolar as pessoas. O ideal seria que você com você mesmo, no íntimo da sua consciência, superasse o seu sarrafo a cada dia e fizesse disso um momento colorido, desafiador e feliz. Muitíssimo obrigado. Valeu, gente. Valeu, imagina. Obrigado a vocês. Humanos e humanas, é com o coração sorrindo que nós concluímos o papo, o Inspira Papo de hoje. Pode bater palma? Valeu.